Pois livraste minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar. Salmos 116, versículo 8. O que é que eu queria dizer hoje para vocês, né? Qual é o assunto que a gente vai abordar hoje? Eu queria falar sobre os problemas. Será que o problema que você está passando aí hoje, será que as dificuldades que você está enfrentando, elas estão dentro do propósito de Deus? Será que não tem algo errado acontecendo com a sua vida? Será que tudo o que você tem passado, ou que está passando, ou que está aí com tanta dificuldade e não consegue entender, será que isso é o propósito de Deus na sua vida? Ou isso é alguma coisa que está sinalizando que algo está errado, sinalizando que você está comprometido com alguma coisa espiritual, ou alguma coisa que está dificultando o teu caminho? A gente precisa muito, sempre, na nossa vida, ter esse olhar, né? A gente precisa saber entender o que é o propósito de Deus, aquilo que você nasceu e está passando, porque você estava no caminho, estava no teu caminho, as dificuldades, ou se você está passando porque tem algo errado, você está aí com carrego, você está aí com encosto, você está aí com alguma situação que está atrapalhando a tua vida no sentido espiritual, né? Porque a gente precisa entender os mistérios. E a vida é cercada de mistérios. Nós não temos uma situação de dizer para você que a vida não é mistério. A vida é cercada de mistérios. E um dos fundamentos maiores da nossa religião, gente, eu quero dizer aqui para vocês, que é importante que eu diga, que é importante que vocês saibam, que é você cuidar. Primeiro passo que você tem que fazer para que você tire as dúvidas do caminho, para que você comece a entender e perceber se não é espiritual, é você começar a se cuidar, é você começar a procurar o seu bem-estar, a procurar você estar firme nas coisas. Porque quando a gente está cuidado, quando você está aí com uma força dentro de você, que você tem certeza de que você vai vencer a qualquer momento, e aquilo pode ser passageiro, essa dificuldade que você está passando, pode ser um momento na sua vida. As coisas mudam, gente. As coisas mudam. A gente precisa sempre entender, né, na espiritualidade, que o primeiro passo é você se enxergar, isso eu digo sempre aqui, é você se olhar. Você não está bem, não adianta se revoltar. Você não está bem, não adianta murmurar, ficar reclamando da vida. Não adianta achar que tudo está difícil. Não adianta achar que tudo está tão distante de você que as suas bênçãos não vão chegar até você. Quando você não está bem, a gente percebe que as pessoas, quando não ficam bem, o primeiro passo, o primeiro sinal é a perca da fé. A pessoa fica sem fé totalmente, porque ela não está bem, ela não consegue essa conexão, ela não consegue ter crença, ela fica bagunçada, a pessoa fica muito bagunçada. Então a gente precisa entender em que momento você tem que buscar a sua fé, em que momento você tem que se resgatar, né? Muitas vezes você aí está com dificuldades, né, na sua vida, não consegue saber se essas dificuldades são dificuldades que você tinha realmente que passar, porque está no teu caminho, no teu destino. Esses problemas que você passa hoje, se eles realmente estavam dentro do propósito de Deus, que você superasse, que você passasse essa dor, ou isso é uma coisa espiritual que você não está sabendo enxergar, que você não está sabendo lidar com as coisas que estão aí. Muitas vezes a vida é cercada de mistério, gente. Às vezes quando você não está bem, você pode ter problema um atrás do outro, porque nós abrimos a guarda para isso, nós baixamos nossa resistência e a gente abre portais, portais da confusão, portal de confusão, portal de falta de prosperidade, de conflito, né? Muitas vezes você conversa com as pessoas não conseguem te interpretar, não conseguem te entender. Tudo isso tem a ver com a parte espiritual, porque você não consegue ser compreendido nunca, você não consegue ser entendido nunca. Então a vida vai te cobrar.
E muitas vezes você está aí com uma cobrança muito grande para se cuidar e você não está conseguindo dar um passo. Você não está conseguindo, parece que você está numa areia movediça. Gente, não adianta, porque não existe fórmula. Para aquilo que deu certo para um, vai dar certo para o outro. A gente não pode copiar fundamentos que deu certo para um e não deu certo para outro. O que a gente pode fazer é tentar enxergar a cada destino, enxergar o que está acontecendo com cada uma das pessoas. A gente não pode dizer assim, eu tenho uma receita de bolo que pode dar certo para todo mundo. É uma receita que você vai fazer e tudo vai dar certo. E você vai ter o pirim-pim-pim. Não existe. Porque cada um tem a sua digital espiritual, cada um tem a sua ancestralidade, cada um tem um santo, né, que rege a sua cabeça. E cada momento é o momento da sua vida. Então a gente precisa interpretar tudo isso para que você possa mexer a coisa, né? Para ter resposta, fazer a ação certa, para que você possa ter resposta daquilo que você precisa. Eu conheci pessoas que ficavam pegando no Google, na internet, todo pai de santo, e lia a receita, e via, e fazia o quê? Para prosperar, e fazia não sei o quê, fazia tanta coisa, e não saía do lugar. Eu vi muitas pessoas fazerem isso, né? Eu pego receita na lua cheia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para prosperar, para sair dessa situação, eu vou fazer simpatias, eu vou fazer, sabe, feitiço, eu vou conseguir. Gente, a gente primeiro precisa saber o que realmente a gente precisa. É igual médico. Você não pode ir no médico e começar a tomar todo tipo de remédio sem receita. Se você vai ao médico e o médico diz assim, olha, o teu problema é esse e você vai tomar este remédio. Você precisa de um remédio para aquela dor que você sente. E não fazer na espiritualidade a bagunça que as pessoas fazem. Porque muitas vezes, você ao invés de estar melhorando alguma coisa na tua vida, você está se comprometendo com o negativo. Porque tudo que é positivo pode se transformar num grande negativo. Você pode ficar preso numa situação muito negativa. A gente precisa muito entender essas coisas. Porque a gente não pode e não deve aceitar que as pessoas se acomodem sem buscar saber o que realmente está acontecendo. A gente tem uma dor, a gente procura um remédio. A gente tem uma situação, a gente procura. Porque eu não sei, as pessoas elas têm um pouco de receio da espiritualidade, né? E medo. Muitas pessoas têm medo, porque elas acham que a espiritualidade, ai não, mas eu não quero compromisso, ai não, mas eu não quero fazer nada porque eu não quero fazer uma limpeza, eu não quero me comprometer, eu não quero... As pessoas têm muito medo. E muitas vezes o medo faz você ficar no problema e o problema pode crescer. Porque o problema pode afetar não só a sua mente, né, a sua parte espiritual, como também a tua parte física, te adoecer. Muitas pessoas adoecem quando estão com problemas sérios na vida, que não conseguem resolver, que não conseguem solucionar. E o problema passa a crescer. Na nossa religião, a gente consegue enxergar a cabeça, né? Quando o orixá olha para a cabeça do ser humano, ele mata a maior charada que existe. Porque muitas situações estão na nossa mente. A gente precisa cuidar do ori, da mente, da cabeça. Porque tudo que você lida na sua vida é a forma como você se comporta, né? Se relaciona com os desafios, com as adversidades, com os problemas que você tem, é que pode mudar toda a sua história. É que pode fazer com que você seja um grande herói. Então, a religião nos ensina que existe um fundamento, uma cartilha que a gente deve seguir. E as pessoas precisam entender que muitas vezes a gente se bagunça. A gente fica bagunçado. Você quer resolver teu problema? Aí você vai lá no Google, né? Ai, problema para parte sentimental. Ai, problema para prosperar. Ai, eu quero resolver o problema da minha saúde. Ai, eu quero ser feliz, para felicidade. E começa a fazer rituais, ou senão você aprende com quem não sabe absolutamente nada. Ou senão alguém te passa que não está dando resposta nem para a própria pessoa. Muitas vezes a pessoa está com um problema, às vezes muito pior do que o seu,
tentando te ajudar no seu problema, tentando te ensinar mandinga para resolver o teu problema. Esquece que talvez ela não consiga resolver nem o dela. Gente, a vida não tem mistério. A vida é você enxergar, a vida é cercada de mistérios, porque a gente precisa entender a espiritualidade, as coisas de Deus. Mas se você consegue entender as coisas de Deus, você descortina a vida. Você consegue perceber que tudo tem uma ligação espiritual, que tudo tem uma conexão espiritual, que tudo tem um significado, que tudo que nós estamos passando aqui existe um motivo, existe uma razão. Não é, Deus não criou a nossa vida inútil. Deus não fez vidas inúteis nessa terra. Então, quando você começa a entender que você faz parte desse todo, né? Que você faz parte desse todo e você faz parte de tudo isso, você começa a perceber que você pode mudar muita coisa na tua vida. Você pode mudar muita coisa. Você pode se resolver em muitos detalhes que você não está conseguindo resolver. Eu costumo dizer que o candomblé, a umbanda, lapida grandes diamantes, que eram até então pedras brutas, não conseguiam nada, nem brilho nenhum. Quando você entra com os dois pés na religião, sabendo o que você quer, o que você busca, e sabendo se resolver, você consegue chegar onde você precisa. Porque uma parte os deuses fazem, a outra está na sua mão, a outra está com você. Uma parte a gente pede aos deuses e aos orixás, né? Às entidades da Umbanda, os preto velhos, os caboclos, os exus. A outra parte você faz, porque você sabe que você tem um propósito, porque você sabe o que você está buscando. Então, gente, chega uma hora, que como eu sempre falo essa frase, chega uma hora na nossa vida que a gente precisa acordar, a gente precisa despertar situações na nossa vida que estão aí dentro, que você nem conhece. Você não sabe realmente quem você é, porque a gente não é aquilo que pensa. Você não pode criar um ser humano pequeno, né, na sua imagem. Você não pode criar um ser humano fraco para sua imagem. Pensar, eu não dou conta, eu não vou conseguir, é muito difícil, não, vai ser horrível. Não, pensa grande, pensa naquela pessoa grande que você tem dentro de você, né? Para despertar felicidade, para despertar alegria, para despertar prosperidade, para despertar tudo o que você precisa. A gente não pode acreditar que somos tão pequenos assim. A gente não pode acreditar que nosso tamanho é qualquer coisa. Porque nós somos imensos. Nós somos uma energia divina na Terra. É uma dádiva estar vivo. E você está aí vivo. Você está respirando. Você precisa hoje buscar aquele ser que está dentro de você, que tem o tamanho que você desconhece. Que não passa nem na sua mente o tamanho que você é. E quando você se descobre grande, quando você se descobre com essa força, você vence todos os obstáculos dessa vida. Você não tem obstáculo que você não consiga vencer, ser um grande herói. A gente só não pode abrir mão da nossa fé, da nossa crença, de tudo que a gente acredita, por nada nesse mundo. Você não pode. Vibe Mundial 95 FM